O endividamento dos estados e municípios vem travando os investimentos, principalmente com relação à infraestrutura e às relações federativas no Brasil há muito tempo, e é chegado o momento de resolvermos essa questão. Há um impasse muito grande, o debate já acontece há muito tempo, está na hora, de fato, de nós resolvermos essa questão, darmos um passo à frente para que nós possamos encontrar uma solução para que os municípios e os estados possam ter condições financeiras para fazer os investimentos necessários para que a população possa ter uma infraestrutura melhor, uma saúde melhor, uma educação melhor. Essa é uma expectativa grande que a população de todo o Brasil tem. E é através dos municípios, através dos estados, que nós vamos conseguir resolver e melhorar a vida da população brasileira. Mas, para isso, os estados, os municípios precisam ter mais recursos para que possam atender à necessidade da população. Os estados pagam suas dívidas com a União. Prova disso é que, em 1999, a dívida dos estados com a União era de 93 bilhões de reais. Desde então, os estados já pagaram 158 bilhões. E, mesmo assim, em fevereiro de 2013, o saldo devedor alcançava 396 bilhões de reais. Ou seja, a cada dia que passa, a dívida dos estados com a União aumenta e se torna impagável pelas regras atuais. A solução para esse problema, ou pelo menos a alternativa viável para reduzir a dívida dos estados e tornar o seu pagamento possível, é o PLC 99/2013, que está na pauta do Senado para ser apreciado agora nessa próxima quarta-feira. Esse projeto de lei, cujo relator, o senador Luiz Henrique, muda o índice de correção das dívidas dos estados e municípios com a União. Pela proposta em pauta, as dívidas serão corrigidas pela taxa básica de juros Selic ou pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo IPCA, o que for menor, mais 4% ao ano. Hoje, o indexador é o Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, o IGPDI, mais 6% a 9% ao ano. É bom lembrar que esse projeto de lei foi enviado ao Congresso Nacional pelo Executivo e na Câmara dos Deputados, onde já foi aprovado, sofreu apenas uma mudança, para prever desconto nos estoques das dívidas, equivalentes à diferença entre o saldo devedor existente em 1º de janeiro de 2013 e aquele apurado com a aplicação da variação acumulada da taxa Selic desde a assinatura dos respectivos contratos. É a chamada retroatividade. A nova fórmula e a revisão retroativa dos débitos com a União serão um alento para estados e municípios que já esgotaram a capacidade de endividamento e, por conta disso, não podem mais contrair empréstimos e praticamente não possuem mais recursos próprios para fazer investimento em seus estados e municípios. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os estados que mais devem à União. Em alguns casos, essa dívida representa mais do que o dobro da arrecadação dos estados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a dívida líquida é mais do que 2 vezes o total da receita líquida. Em Minas, a relação dívida-receitas é 1,8 e em São Paulo é 1,48. No Rio de Janeiro é 1,46. Hoje, a dívida do meu estado de Rondônia com a União é de 28 milhões de reais ao mês. Nosso estado paga uma média de 7,5% de juros ao ano sobre a dívida e a renegociação dará um fôlego para que o Estado faça mais investimentos em infraestrutura, na saúde, educação, que são as nossas principais necessidades. Com a mudança do indexador, o Estado de Rondônia terá uma redução de até 5 milhões de reais ao mês nos encargos da dívida com a União, o que representa 72 milhões de reais ao ano. Ou seja, cerca de 8% da receita líquida do nosso estado de Rondônia. Portanto, a aprovação do PLC 99/2013 beneficiará não somente os maiores devedores, mas também o nosso estado de Rondônia, que além de ter uma dívida alta, ainda possui uma receita muito pequena.
Entendo que não temos mais muito que discutir com relação à necessidade da aprovação desse projeto. Temos que colocar em votação para que as novas regras possam entrar em vigor o mais rápido possível, aliviando os municípios brasileiros e todos os estados do pesado fardo que carregam injustamente em função dos juros que são cobrados dessa dívida. Além da importância financeira e contábil das novas regras para o pagamento da dívida pelos estados, a aprovação dessa proposta também virá revestida de um valor simbólico nas relações federativas, qual seja a disposição do governo e do Congresso Nacional em renovarem o Pacto Federativo, estabelecendo novos critérios para a distribuição das competências tributárias, as transferências intergovernamentais e a partilha das receitas entre os estados. No que diz respeito à partilha de receitas entre os estados, já aprovamos aqui no Senado a PEC 103/2011, que reparte entre os estados de origem e do destino o ICMS da compra de produtos e serviços pela internet, faltando apenas a votação no plenário na Câmara Federal. Essa distribuição igualitária dos tributos interestaduais, prevista na PEC do comércio eletrônico, é muito mais justa do que a situação atual, em que prevalece a tributação do ICMS no destino do produto e não na origem, e que tem regras diferentes para cada setor, produto ou segmento de negócios. Faço essa lembrança, senhor presidente, para citar mais uma vez a PEC 124 de 2011 de minha autoria, que propõe a repartição entre estados de origem e de destino, ou de produção e de consumo do ICMS, da comercialização da energia elétrica. A lógica da PEC do ICMS da energia, que apresentei aqui nesta casa, é a mesma que está contida na PEC do comércio eletrônico. Tem a mesma fórmula, ou seja, o repasse do ICMS precisa ser dividido entre estados de origem ou produtores de energia elétrica, e os estados destino ou consumidores de energia elétrica. A PEC do ICMS da energia elétrica, que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, é importante não apenas para o nosso estado de Rondônia, que está construindo 2 grandes usinas hidrelétricas no Rio Madeira, mas também para diversos estados da região sul, norte e demais estados que são grandes produtores de energia e que irão assegurar o equilíbrio energético brasileiro nos próximos anos. Portanto, fica aqui o nosso apelo para que possamos avançar também com relação a essa PEC, para que possamos discuti-la e colocá-la em votação. A proposta de transferir para a origem uma parte da receita do ICMS interestadual da comercialização da energia elétrica é fundamental para o equilíbrio econômico entre os estados. O estado de Rondônia não poderá arcar com os pesados impactos sociais e principalmente ambientais da obra sem ter mais essa contrapartida pela comercialização da energia elétrica produzida com a força das águas do Rio Madeira. Nós entendemos que nós precisamos, o estado de Rondônia precisa ter uma parte da receita do ICMS da geração de energia elétrica e da comercialização de energia elétrica. Nós entendemos que uma parte desse ICMS deve ficar nos estados de origem. Outro tema que eu quero colocar rapidamente, senhor presidente, é com relação aos viadutos de Porto Velho. Nós estamos acompanhando para que tenha o reinício o mais rápido possível, assim como também o contorno norte de Porto Velho, para que nós possamos tirar todo o trânsito pesado das carretas que hoje passam pelo centro da nossa capital, para chegarem até o porto, aonde faz o transbordo para as balsas que atravessam, através da hidrovia do Madeira, transportam a produção de grãos do estado de Rondônia e também dos estados vizinhos, como o estado do Mato Grosso. Nós estamos trabalhando para nós construirmos esse contorno norte para desviar todo esse trânsito pesado do centro da capital de Porto Velho. Só para lembrar à população de Porto Velho que nós estamos atentos com vários assuntos, que são os nossos viadutos da capital, o nosso novo porto de Porto Velho,
e também o contorno norte da nossa capital. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.